Olá, bem-vindos a mais uma videoaula, tá? Dessa vez nós vamos dar continuidade à aula de propriedade dos materiais, propriedades físicas e mecânicas, e agora nós vamos falar um pouco sobre as propriedades mecânicas dos materiais, que para a engenharia são as propriedades que têm maior interesse, né? Por quê? Porque elas exigem que você tenha um entendimento sobre o comportamento daquele material quase sempre sobre uma determinada aplicação de tensão, tá? Então, alguns conceitos, né, aqui de tensão na engenharia. A tensão, ela vai ser a aplicação, né, vai ser o resultante de uma força aplicada por uma determinada área, tá bom? Então, nós temos aqui que a tensão, ela é força por área, e essas tensões, elas podem variar. Ela pode ser, por exemplo, uma tensão de compressão, como no caso aqui da figura, em que eu aplico uma força nos lados opostos do meu material e eu vou causar uma compressão, né, desse material. Depois nós temos outras tensões, né, por exemplo, tensão de tração, que são tensões em que as forças elas são aplicadas, mas em sentidos contrários, né? Então é como se cada uma dessa força ela acabasse por puxar esse material, e aí nós temos as nossas tensões de tração, tá bom? Essa área a que nós nos referimos é essa área aqui da seção transversal do meu material, tá? Depois, nós temos as deformações, né? Cada vez que nós aplicamos uma tensão em um corpo, esse corpo ele tende a se deformar. Essas deformações podem ser tanto deformações, né, de alongamento como deformações de compressão, tá? Essas deformações elas também vão variar de acordo com o eixo que eu analiso. Elas podem, por exemplo, no caso do comprimento longitudinal, ter uma variação, enquanto que na área da seção transversal eu tenho uma outra variação. E aí essas relações entre tensão e deformação é o que nós nos baseamos, por exemplo, para entender um pouco sobre o comportamento dos materiais sobre determinadas sobre determinadas circunstâncias de carregamento, tá? Enquanto que a tensão, né, nós já vimos que nós trabalhamos com a equação, né, de força sobre área. Na deformação, nós temos o comprimento final menos o comprimento inicial dividido pelo comprimento inicial, tá? E aí você analisa a direção, né, o sentido, o eixo que você quer analisar em termos de deformação, tá? Então depois nós vamos ver, à medida que nós vamos progredir aqui nessa videoaula, em que as deformações elas vão ser distintas para cada um dos parâmetros que eu quero analisar. As deformações elas também são medidas em porcentagem, tá? Enquanto que o carregamento lá é carregamento, né, é carga por unidade de área. Elasticidade. Essa é uma propriedade bastante interessante que, por exemplo, a elasticidade ela é a propriedade do material de suportar um determinado nível de carregamento, mas para que nesse nível de carregamento, quando eu retiro o carregamento, esse corpo ele volta à minha situação inicial. E é por isso que às vezes, quando nós estamos tratando lá de resistência dos materiais, nós falamos no regime elástico dos materiais, né? É um regime em que há uma proporcionalidade entre a aplicação da carga e a deformação dela, mas que quando eu alivio, quando eu retiro esse carregamento, a minha deformação ela volta para o ponto inicial, tá? Um exemplo disso, uma mola, né? Quando você comprime ela, você pega uma mola, põe sobre uma mesa e você comprime, o que acontece é que você está aplicando uma força por uma área, e essa força ela está resultando em uma deformação, mas quando eu alivio, essa mola ela volta para a minha posição inicial, tá? Então esse é um exemplo muito clássico do regime elástico, né? Praticamente todos os materiais eles têm um comportamento elástico nas primeiras estados de carregamento, tá? E depois esse regime ele vai mudando até que o material passe para um regime não linear, que a gente chama de regime plástico, e aí ele depois vai para fratura, né, ou para falha.
Essas questões de proporcionalidade entre as deformações dos meus materiais, né, entre a aplicação de tensão e a deformação daquele material, ela é conhecida como lei de Hooke, né, que é representada por essa equação, né, a tensão ela é igual ao módulo de elasticidade ou módulo de Young, tá? Esse módulo de Young, sempre que a gente falar de rigidez do material, nós vamos associar sempre a ele, vezes a deformação. Ou seja, se eu isolo o módulo de elasticidade, então eu sei que o módulo de elasticidade é a tensão dividido pela deformação do meu material, tá? Sendo que esta lei ela está restrita ao regime elástico, tá? Do meu material. Ou seja, é esse regime de proporcionalidade, tá? Vamos dar uma olhadinha nesse exercício. Nós temos aqui o módulo de elasticidade de dois materiais, o material M1 e o material M2. Enquanto que o módulo do material M1, olha, não vamos olhar agora para os resultados, mas vamos olhar só para o comportamento dessas retas. Nós podemos observar que é uma reta crescente linear, tá? E proporcional, ou seja, à medida que eu vou variar aqui o carregamento no eixo Y, tá? No eixo aqui das tensões, representado aqui pela letra sigma, quilograma-força por milímetro quadrado, eu tenho uma deformação desse material. A mesma coisa para o comportamento da curva, né, da reta do material M2. Então eu tenho aqui um crescimento da minha tensão e depois tem um valor aqui que é máximo, né, de 0,3 para minha deformação. Mas se você analisar essa reta, o coeficiente angular dela ele não vai variar nesse ponto. Então nós dizemos que nesses onde não há variação, né, o trecho da minha curva de tensão do material em que não há variação do coeficiente angular é o trecho caracterizado pelo regime elástico do meu material. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que se para o material M2 eu retirasse o carregamento de 26 kgf por milímetro quadrado, eu retornaria essa deformação de 0,3 ao ponto zero. Enquanto que para o material M2, se eu fizer o alívio dessa carga, né, se eu retirar essa carga de 11 kgf por milímetro quadrado, eu vou retornar essa deformação de 1% para zero, tá? Então, calculando aqui o módulo de elasticidade, o módulo de elasticidade para o meu material M1 é igual a 11, tá? Que pegando aqui a lei de Hooke, né? Tensão é igual ao módulo de elasticidade ou módulo de Young vezes a deformação. Então, isolando o módulo de elasticidade, eu tenho a tensão dividido pela deformação, tá? Então, vou pegar aqui, olha, 11 kgf por milímetro quadrado, tá aqui para o meu material M1, dividido por deformação. Essa deformação não é 1%, 1% é 0,01. Então, eu tenho um módulo de elasticidade de 1.100 kgf por milímetro quadrado. Enquanto que quando eu vou para o meu M2, eu tenho 26, que é o meu carregamento, tá? Minha tensão aqui, tá? Lembra, essa tensão já é o resultado daquela força sobre área, tá? 26 dividido por, eu tenho 0,3%, 0,3% é 0,003. Isso aqui vai dar um valor numérico de 8.666,7 kgf por milímetro quadrado. Então, analisando esses dois materiais, nós vamos ver que o módulo de elasticidade ou a rigidez do meu material M2 é muito maior, né, do que, é quase 7 vezes maior, né, do que o meu material, quase 8 vezes maior, desculpa, do que o meu material M1. O que é que isso quer dizer? Isso quer dizer que o meu material M2 ele acaba por resistir a uma tensão muito maior com deformações muito pequenas. E isso me favorece, por exemplo, para que eu possa ter materiais mais resistentes para suportar carregamentos maiores, tá bom? Alguns exemplos aqui de módulos de elasticidade. O módulo de elasticidade aqui do diamante natural, né, vai entre 700 e 1.200 gigapascal, tá? O da grafita
11 gigapascal. A sílica fundida, nós temos aqui 73 gigapascal, tá? Enquanto que o PVC, um modo de elasticidade bem baixo, bastante baixo, de 2,41 a 4,6, tá bom? É importante que a gente só destaque aqui, ó, o gigapascal é uma unidade bastante usada na engenharia, mas é o correspondente a Newton por milímetro quadrado, tá bom? Então você pode fazer essa correspondência aí do gigapascal para Newton por milímetro quadrado. E aí, dentro dessas questões de deformação e tensão, nós temos o coeficiente de Poisson, tá? O coeficiente de Poisson, ele é a relação entre as deformações laterais e axial de um corpo, ou seja, eu vou fazer a medida, eu vou aplicar um carregamento, ver quanto é que esse corpo vai variar no eixo longitudinal, tá? E depois vou ver quanto é que esse corpo vai variar no eixo transversal, a aplicação daqui dessa carga. Então, nós temos aqui que é a variação, né, do eixo Y, tá? Esse eixo aqui, variação longitudinal, dividido pela variação, né, da deformação no eixo Y, dividido pela deformação no eixo X. Então, através disso aqui, nós temos uma caracterização de como esse material se comporta, né, qual é a taxa de deformação desse material para determinados carregamentos. Vocês terem a noção, no concreto, né, nós adotamos coeficientes de Poisson de 0,2. Onde é que nós vamos usar isso? Nós vamos usar esses valores para nós conhecermos as capacidades, as propriedades, né, o comportamento de deformação desses materiais. Obviamente que materiais, quanto mais anisotrópicos eles são, mais menor vai ser esse valor do coeficiente de Poisson. Por exemplo, as alvenarias, nós temos um coeficiente de Poisson de 0,14, tá? E aí nós temos um outro conceito, né, uma outra propriedade, que é a tensão de cisalhamento, tá? A tensão de cisalhamento e a deformação de cisalhamento, ela é, no fundo, uma releitura dos conceitos que nós temos da equação de tensão-deformação, né? Lembra que há uma semelhança, a tensão é igual ao modo de elasticidade vezes a deformação, e aqui nós temos a tensão de cisalhamento é igual ao módulo de cisalhamento, ou módulo de elasticidade transversal, tá? Vezes a minha deformação de cisalhamento. O cisalhamento nós podemos associar, por exemplo, a um corte, tá bom? Há uma relação entre o modo de elasticidade e o modo de cisalhamento, como nós falamos, né? Essas leis que regem o comportamento de deformação dos materiais, elas acabam por interagir entre si. E nós conseguimos, por exemplo, calcular o módulo de cisalhamento sabendo qual é o meu módulo de elasticidade e qual é o meu coeficiente de Poisson. Então, nós temos uma equação que é o módulo de elasticidade, ou módulo de Young, é igual a 2 vezes o módulo de cisalhamento vezes 1 mais o coeficiente de Poisson, tá? Depois, nós temos uma outra propriedade que é o módulo de compressibilidade, tá? Ele vai representar a resposta elástica desse material quando submetido a uma tensão de compressão, ou seja, é uma relação entre o módulo de elasticidade também, mas agora é uma relação dele em função do meu coeficiente de Poisson, tá? Os materiais, eles apresentam um determinado modo de compressibilidade. Por exemplo, quanto é que aquele material ele consegue ser comprimido, tá? Sem chegar ali na falha. Então, nós temos que o modo de compressibilidade representado pela letra K é igual ao meu modo de elasticidade dividido por 3 vezes 1 menos 2 vezes o coeficiente de Poisson.
Depois vocês vão ver nas nossas aulas práticas que o coeficiente de Poisson ele entra em muitas outras formulações, inclusive para a determinação do modo de elasticidade dinâmico, que aí é um ensaio que a gente faz fazendo com que uma onda ultrassônica percorra um determinado comprimento do material, tá? E aí você consegue calcular, mas isso é assunto para outras aulinhas, as aulinhas de ensaios não destrutivos, tá? Uma outra propriedade é a propriedade de plasticidade dos meus materiais. Então, a plasticidade, né? E aí nós já vamos sair daquele meu regime elástico. Mais uma vez, aquele regime elástico é aquele meu regime onde nós tínhamos o meu material que ele se deformava sob a ação de uma determinada tensão, mas que quando essa tensão, né, ela é nula, ela é anulada, esse material ele volta às suas propriedades iniciais de deformação, ou seja, propriedade de deformação zero. Enquanto que plasticidade, não. A plasticidade ela já é uma continuação do meu gráfico de comportamento de tensão e deformação dos materiais, mas ele já não responde a uma lei de linearidade, tá? Então, na plasticidade, nós temos a deformação permanente dos materiais. Nós temos ruptura das ligações intramoleculares, deformações, né, permanentes no material, como nós já falamos, e para esse comportamento a lei de Hooke não é mais válida. Então, há necessidade de se caminhar por ensaios de caracterização experimental, tá? Vamos analisar aqui o gráfico A da plasticidade. Então, olha, isso aqui é o regime linear e esse é o gráfico B, é o regime não linear. O regime elástico no gráfico A e o regime plástico no gráfico B. Então, o que é que nós temos aqui? Gráfico tensão por deformação, eu apliquei um carregamento, a deformação aumentou proporcionalmente, eu alivio esse carregamento e a minha deformação ela volta ao ponto inicial. Enquanto que já no meu regime plástico, eu aplico um carregamento e notem vocês que aqui no regime plástico nós temos uma região dele que é uma região elástica, tá? Aqui essa curva até ela poderia ser um pouco mais acentuada para já caracterizar o comportamento plástico desse material. Então eu vou aplicando essa deformação, retiro o carregamento, mas notem, a deformação final ela não tem o mesmo valor da deformação inicial. Então, essa diferença entre deformação inicial e deformação final, nós chamamos de deformação permanente, tá bom? Nós temos aqui um gráfico que melhor explica, são esses trechos, né? Por exemplo, diagrama de tensão-deformação para um aço laminado. E tem as várias fases de comportamento. Nós temos, por exemplo, o gráfico está plotado em tensão por deformação. Nós temos, no trecho de 0 a A, por exemplo, nós temos nosso regime elástico, tá? Mais uma vez, caracterizado ali pela reta de crescimento proporcional à deformação e um crescimento, né, muito linear. No trecho A e B, nós temos o que nós chamamos de... tem até aqui no outro slide, que é o regime de escoamento. Os materiais, eles apresentam um escoamento, né? Isso é muito mais evidente, por exemplo, em materiais poliméricos, nos materiais metálicos. No concreto, esse escoamento ele é quase imperceptível quando a gente faz os ensaios normais. Mas se você pegar um pedaço de plástico, por exemplo, e puxar, você vai puxar e vai chegar um momento em que você não vai aplicar mais força, mas esse trecho do plástico ele vai escoar. E aí, se você puxar mais, ele tem uma resistência e depois ele tem a ruptura, tá? Então, o trecho A-B é o meu regime de escoamento, onde caracterizado pelo não crescimento de carregamento, mas pelo um crescimento de deformação do material. E depois, se eu continuar aumentando aqui o carregamento, se eu for aqui para o trecho BC, eu tenho já o meu regime plástico, tá? Então eu tenho um crescimento da tensão, mas eu não tenho um crescimento proporcional, eu tenho um crescimento que não vai responder à linearidade do que nós temos aqui no regime
elástico, tá bom? Então de B a C. E depois de C a D, nós temos a falha do meu material. O patamar de escoamento nós já falamos, né? Mas voltar aqui, o patamar de escoamento ele apresenta de forma clara a tensão de escoamento do material, ou seja, é interessante porque você precisa tanto caracterizar o modelo de cidade, mas você precisa também conhecer o patamar de escoamento desse material, ou seja, você sabe como é que aquele material vai se comportar quando você chegar num determinado nível de carga, ou seja, ele vai se deformar bastante sem necessariamente haver um aumento ali de carga, tá? Depois, o limite de escoamento ele vai ser ali as limitantes, né, entre o regime linear e o regime plástico, tá? Aqui nós temos, ó, em caso de escoamento, a tensão de escoamento corresponde à tensão que provoca uma deformação permanente igual a 0,2 no material, tá? Então essa tensão de escoamento ela é como se fosse a fase de transição entre o meu regime elástico e o meu regime plástico, tá bom? A dutilidade ela representa o nível de deformação plástica antes da ruptura do material. Por exemplo, e aí nós temos materiais que podem ser ditos frágeis, tá? Como o ferro, a cerâmica, ferro fundido, a cerâmica, que são materiais que se deformam pouco e aí eles já falham, né? Já tem a fratura. Materiais que são ditos materiais dúteis, por exemplo, os aços da construção, que são materiais com alta deformação antes da fratura, e materiais quase frágeis, que são o concreto, que eles têm uma certa plasticidade, eles se deformam, mas também não é uma deformação tão grande. Aqui, por exemplo, nós temos, nessa figura 4, a representação dessa dutilidade desses materiais, né? A dutilidade ele é a própria área da curva de tensão por deformação. Então nós temos um material frágil, o que é que caracteriza? Caracterizado, nós temos uma ruptura muito brusca, né? Por exemplo, uma pedra, um vidro é um material frágil. Depois nós temos o vidro em temperatura ambiente, tá? Depois nós temos uma curva de material dútil. Você nota que você tem toda uma plasticidade desse material em uma área muito maior. Então a dutilidade desses materiais que são poliméricos, por exemplo, é bem maior. E os materiais quase frágeis, que é um intermédio entre o material frágil e o material dútil, né? E aí nós já citamos aqui o comportamento do concreto, tá? Essa dutilidade ela é medida, pessoal, também, né, pode ser medida em termos de alongamento percentual. A dutilidade, né, ela vai ser dada pelo comprimento final menos o comprimento inicial dividido pelo comprimento inicial. É muito interessante que você pode associar a dutilidade à ruptura do material. Se é uma ruptura brusca, aí é um material frágil, um material não dútil, né? Se é uma ruptura mais demorada, por exemplo, antes nós tínhamos, quando eu era criança, nós tínhamos uma régua que você dobrava essa régua até aí conseguir enrolar. Então esse é um exemplo de material altamente dútil, tá? Tenacidade e resiliência, tá? Nós precisamos ser resilientes. O que é isso? O que é resiliência, tá? A resiliência ela foi até levada um pouco para as áreas aí de humanidades e tal, e tem ajudado muitas pessoas até a terem bem mais, a resistirem mais aos problemas da vida. Mas em termos de materiais, né, nós temos essas propriedades. Vou falar um pouco da tenacidade primeiro, tá? A tenacidade ela tem a ver com a absorção de energia, tá? Daquele meu material. Então, eu vou fazer o meu ensaio em ensaio estático, né? O que é um ensaio estático? É um ensaio em que eu tenho uma pequena variação de carga durante um determinado tempo. Enquanto que eu tenho, por exemplo, para ensaios dinâmicos, eu tenho uma variação de carga muito rápida em relação a um determinado período de tempo. Exemplo disso, se eu tenho um peso agindo sobre uma viga, ele é um carregamento estático, porque ele não vai variar. O peso próprio é um carregamento estático.
Um carregamento dinâmico, por exemplo, é a ação do vento, que está mudando a cada tempo, ou então, por exemplo, um efeito sísmico. E aí, nos ensaios dinâmicos, nós temos uma alta taxa de deformação e vamos ter também presenças de pontos concentrados, tá? Mas nós utilizamos para calcular, para saber quanto é de energia que esse material absorveu antes da fratura, tá? No caso da resiliência, nós temos que a capacidade desse material tende a absorver a energia na fase elástica, tá? E depois recuperar essa energia, né? Com a remoção da tensão, a energia dele ela é recuperada, ele volta ao estado de energia inicial. Então a resiliência é a capacidade desse material de absorver essa energia na fase elástica, enquanto que a tenacidade é a capacidade desse material de absorver energia até a sua falha, tá? Vamos ver se nós temos aqui alguns gráficos de tenacidade, mas se não tiver, depois eu mando alguns materiais e nós vamos fazer esses ensaios no laboratório também, tá? A fadiga nós já falamos um pouco, mas o comportamento desse material, a resistência desse material a um efeito cíclico, a uma ação cíclica, não necessariamente com patamares elevados de carregamento, mas simplesmente por conta da repetitibilidade, né, da repetição daquele comportamento, né? E aí os materiais eles podem ter uma ruptura frágil, né, mesmo para materiais que são dúcteis, como eu citei anteriormente o caso do aço. Se eu pegar um pedacinho de fio de aço e movimentar ele de um lado para o outro, tá, repetidamente, ao final de 3, 4 ciclos, eu consigo partir aquele aço, né? Enquanto que se eu fizesse um ensaio, por exemplo, de dutilidade, daria uma dutilidade elevada, tá? Então, são comportamentos que não se sobrepõem. A viscosidade. E aí nós vamos para uma distinção, né, desses materiais. Então, nós temos materiais elásticos, né, vão apresentar deformações quase instantâneas quando nós aplicamos essa carga. Os materiais viscosos, que são materiais não capazes de suportar a tensão, né, quando aplicado ao longo de um tempo. E um exemplo disso são esses materiais, uns líquidos de alta densidade, né? Você pega um líquido, por exemplo, um material viscoso, você aplica uma carga e ele se deforma muito rapidamente, tá? A viscosidade, pessoal, ela vai ser medida da resistência interna de uma substância ao fluxo dela quando submetida a uma dada tensão, tá? E aí aqui também, em termos de viscosidade, nós temos o cisalhamento, que vai ser o escoamento que vai ocorrer nas diversas camadas e com velocidades variantes. Isso é bem interessante quando você estuda, por exemplo, geologia dos materiais. Então você analisa um pouco a questão da viscosidade, tá? Aqui nós temos um esquema da força de cisalhamento do meu fluido, né? Nós temos a área, a velocidade de aplicação dessa carga e uma força que vai sendo aplicada, e você mede quanto é que esse fluido ele vai variar, né? Vai andar, tá? Para a direita, no caso aqui da nossa figurinha, tá? Nós temos aqui algumas viscosidades, tá, dos nossos materiais. A viscosidade da água é 1, que é o nosso padrão. A viscosidade do mel, tá, é 10/4, e a do asfalto e do betume, que é um material ligante que nós utilizamos bastante na construção civil, entre 10/5 e 10/6, bom? Então, nas viscosidades, nós temos comportamentos distintos desses materiais. Por exemplo, temos materiais newtonianos, materiais não newtonianos, tá? Os materiais não newtonianos, eles vão depender do tempo ou não, tá? E aí, quando eles dependem do tempo, nós chamamos de materiais helpéticos e materiais tixotrópicos, tá bom? Depois, os independentes do tempo, nós temos os materiais, né, sem tensão de cisalhamento inicial, e depois materiais com tensão de cisalhamento inicial, tá? Vamos ver cada uma dessas propriedades. Os materiais, por exemplo, com tensão de cisalhamento inicial, nós temos os plásticos de Bingham e os plásticos e o comportamento, o Herschel-Berkeley, tá?
E sem tensão de cisalhamento inicial, nós temos os materiais dilatantes e os pseudoplásticos, tá? Então aqui nós temos essas curvas de tensão de cisalhamento pela taxa de cisalhamento. Veja, o material dilatante, ele tem uma curva bem característica, né? Você vai aplicando a tensão de cisalhamento e ele vai tendo um crescimento muito próximo ali de uma função do segundo grau. O fluido newtoniano, né, ele tem um comportamento proporcional, enquanto que os pseudoplásticos são a inversa dos nossos comportamentos de material dilatante. O plástico de Bingham é um material, né, que nós vamos ter uma taxa de cisalhamento, uma tensão de cisalhamento elevada para começar, né, a ter esse comportamento, e é um comportamento bastante linear, tá? Uma variação ali nos meus no comportamento dele, enquanto que a minha curva, né, do Herschel-Birkelev é um comportamento assim parecido, né, uma curva parecida com os materiais pseudoplásticos, mas com tensão de cisalhamento inicial bastante elevada para que esse material possa desenvolver viscosidade, tá bom? Eu vou também deixar no CIGAR alguns materiais sobre reologia, especificamente sobre a viscosidade, tá? A viscoelasticidade é o ramo da mecânica, né, que estuda mecânica do contínuo, né, que tenta compreender esses comportamentos desses materiais, tá bom? E quando esses materiais líquidos viscosos, ou então materiais sólidos elásticos, tá bom? E depois nós temos que é um comportamento muito típico dos polímeros, né, da borracha de silicone e de alguns compósitos, né, e também assim dos materiais bituminosos, tá bom? Então nós temos aqui um outro gráfico, que é o gráfico do comportamento de deformação no tempo para materiais elásticos. Nós temos aqui materiais viscosos, né, o que acontece? Ao longo do tempo ele vai ter uma deformação, né, mais ou menos constante, e depois dessa deformação ela volta a zero. Os materiais viscoelásticos, que são materiais que têm um comportamento, né, tem um trecho dele de comportamento linear, né, muito semelhante ao que nós vimos lá no regime elástico, e depois temos os materiais viscoelásticos, né, quer dizer, os materiais viscosos, em B, e o material viscoelástico em C, que é um material que tem um comportamento mais não linear, um comportamento não proporcional. Aqui nessa parte de cima nós temos o carregamento, a taxa de variação do tempo em função do carregamento, ou seja, no meu material aqui elástico ele corresponde perfeitamente à carga que está sendo aplicada, enquanto que no material viscoso nós temos essa linearidade, mas depois ele vem aqui para um patamar de constância, enquanto que no material viscoelástico nós temos uma deformação não linear, tá bom? Fluência dos materiais, tá? Isso acontece especificamente, acontece em concreto, tá? Mas acontece também muito nos aços. A fluência, ela é a deformação lenta que ocorre nos materiais devido à ação de cargas permanentes de longa duração, tá? É como se você colocasse um carregamento num pilar e ao longo do tempo esse carregamento ele provocasse deformações muito pequenas, mas que elas são cumulativas, tá? Então o ensaio de fluência você submete o corpo de prova, né, a uma tensão constante e depois você mede a deformação desse material, e isso tudo escalonado no tempo, tá? Então nós temos, quando eu aplico o carregamento, eu tenho uma deformação instantânea desse meu material. Depois nós temos um crescimento, né, um trecho da curva que a gente chama de fluência primária ou deformação primária, que tem um crescimento, né, mas também obedece também a uma não linearidade. Uma secundária, um trecho secundário, que é um trecho de crescimento linear, né, tanto que ele vai responder proporcionalmente em termos de deformação ao tempo. E depois temos um trecho da minha curva, que é a minha fluência, né, a minha deformação terciária, que aí eu tenho uma deformação maior, mas para um tempo muito menor, né? Na minha deformação ali primária, nós precisamos de um tempo
relativamente menor para ter uma deformação maior. Esse gráfico não está tão escalonado, mas são esses os trechos de comportamento, tá? Aqui nós temos a fluência do concreto ao longo dos tempos, né? Um exemplo, um gráfico extraído do Mendes e Young, né? Citados lá no livro do Mete Monteiro. Tá? Então nós temos uma deformação elástica inicial, depois tem a deformação por fluência do meu material. Quando eu faço o descarregamento, esse material ele recupera essa deformação elástica. Notem que aquela minha deformação inicial ela vai ser igual àquela deformação recuperada, tá? E depois nós temos um outro trecho que é a recuperação da fluência. Eu preciso deixar aquele material aliviado e com o tempo ele vai voltar à deformação dele inicial. E aí, a diferença entre essas deformadas, né, lá no final, a deformação por fluência e a deformação elástica, nós vamos ter a fluência irreversível, que é aquela deformação que ocorreu ao longo do tempo, mas que eu não consigo mais retornar, tá bom? Os módulos viscoelásticos, existem várias, né, equações para demonstrar esses comportamentos. Isso aqui está muito mais atrelado aos estudos de reologia, mas é interessante nós conhecermos alguns desses modelos. Por exemplo, nós temos alguns modelos básicos, né, modelo de módula perfeita, né, com módulo de elasticidade, e modelo de pistão newtoniano com viscosidade, que também pode representar esse comportamento desses modelos, tá? Nós não vamos entrar muito em detalhes nos modelos viscoelásticos, não, porque esse é um tema muito mais característico lá da reologia, né? Que para essa disciplina não é um conceito, não são propriedades que nós vamos entrar muito a fundo. Mas só para vocês entenderem, aqui nós temos os comportamentos de tensão-deformação, né, de modelos viscoelásticos, ou seja, são modelos que simulam o comportamento desses materiais, né, dessas propriedades reológicas. Então nós temos o modelo da mola elástica, que ela é muito interessante porque ela representa esse modelo de proporcionalidade, e o outro modelo, que é o modelo do pistão plástico, tá? E aí nós temos alguns modelos de Maxwell, que, por exemplo, que ele faz a junção de dois, né, da associação entre a mola e o pistão, onde a gente tem um crescimento proporcional e depois tem um comportamento mais contínuo desse meu material, tá bom? Os modelos, eles têm equações gerais, né, que vão ser a variação, a derivada da deformação em relação ao tempo, variação da deformação no tempo, vai ser igual a variação, né, a 1 sobre o módulo de elasticidade da mola, vezes a variação da tensão no tempo, mais a tensão aplicada no sistema, dividido pela viscosidade do fluido. Tá bom? Tem um outro modelo, que é o modelo de Kelvin-Voigt, é um modelo de comportamento viscoelástico. Então, para cada um daqueles comportamentos, a gente pode, por exemplo, tentar modelar. E o que é tentar modelar? É tentar representar o comportamento daquele material através de uma equação, através de uma função, tá? Esse modelo, ele usa, né, a tensão do sistema, que vai ser igual ao módulo de elasticidade da mola, vezes a deformação total, mais a viscosidade do fluido, vezes a variação da deformação do tempo. Isso aqui é para os meus materiais viscoelásticos, tá? Então, um resumo aqui desses modelos, né? Um modelo para um sólido, para um elástico ideal, né? Um fluido newtoniano, por exemplo, é a lei de Hooke, né? Tensão, módulo de elasticidade vezes deformação, funciona bastante bem. Os modelos de fluido ideal, fluidos viscosos ideais, né? Nós temos a tensão de cisalhamento, né? A tensão de cisalhamento daquele fluido, né, vai ser dada pelaquela equação em que nós temos a viscosidade do fluido em relação à vezes a deformada, na variação de deformação, e os modelos viscoelásticos, que eles vão associar a tensão, né, vai ser dada em função de dos módulos de elasticidade vezes a deformação, mais a viscosidade daquele fluido vezes a variação
da deformada no tempo, tá? Então são esses os resumos de modelos, tá? Então nossa aulinha vai ficar por aqui, esse ponto número 2, e vejo vocês no siga dos nossos fóruns, né? Espero que vocês tenham gostado da aula e até a próxima.